Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Ficar Bem aos 40 Cast, o podcast da Mulher 40 Mais. Obrigada aí para todo mundo que está assistindo com a gente. E eu quero apresentar a convidada de hoje, que é uma convidada muito especial. Ela veio de São Paulo, na verdade, ela veio da Bahia, mas ela mora em São Paulo, que é a Ana Souza. A Ana, ela é especialista em tecnologia, né? Ela trabalha com gestão de projetos e tecnologias, ela é palestrante e autoridade em soluções de crises e inovação. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ela também faz mentoria e recentemente ela foi coautora do livro Mulheres na Tecnologia. Obrigada, Ana, por ter reservado esse tempinho para conversar com a gente aqui. A gente sempre gosta de receber mulheres interessantes e quando eu fiquei sabendo da tua história, eu falei, gente, precisamos conversar. Para mim é uma honra, obrigada estar aqui, né? E também amei assim a proposta do podcast, acho maravilhoso e que a gente incentive mais mulheres, né? Acho que isso é super importante também. Exatamente. A gente estava conversando animadamente aqui antes, né? Vamos continuar conversando animadamente. Eu falo que a gente ia ligar a câmera já pegando assim esse começo, porque é muito legal assim quando a gente está se conhecendo um pouquinho mais do entrevistado. Ana, me conta um pouquinho da tua trajetória. Você, enfim, estava me contando que você, né, é da Bahia, foi estudar em São Paulo. Me conta como que você caiu nessa área de tecnologia. É numa área muito comum para mulher, né? Na verdade, eu fiz um vestibular de medicina veterinária, né? Eu era bem novinha, do interior da Bahia, da Chapada Diamantina. Ai, que delícia, lá é lindo, né? Lindo, maravilhoso. Mas, na época, não tinha muita estrutura, não tinha faculdade. Então, eu precisei prestar vestibular em Salvador. E eu passei, na época, na faculdade, medicina veterinária. Só que quando você estuda na faculdade federal, você tem que ter um suporte por trás, porque normalmente não dá para trabalhar. É período integral, né? É período integral, exatamente. E meu pai não tinha condições na época. Fiquei bem triste, bem chateada. Imagina. Só que a minha mãe tem família em São Paulo. A minha mãe é paulistana. E aí minha avó morava em São Paulo na época. Hoje ela é falecida e tem meus tios. E os meus tios me chamaram para ir morar em São Paulo. Falou, olha, você pode vir para cá, trabalha, estuda. Você não precisa ajudar em casa, mas você precisa trabalhar e estudar. Eu falei, claro que eu topo, né? É uma oportunidade. Sim. E isso eu fiz. E eu lembro que, na época, eu não sabia que curso fazer, né? Eu fiquei um pouco perdida. E eu lembro que meu tio falou assim, olha, tem uma coisa que no futuro vai ter bastante emprego. Você não vai ficar desempregada. Que tio visionário, hein? É um tio visionário. E aí ele falou assim, por que você não faz sistemas de informação? E eu achei tão estranho. Que é isso? Que é isso, né? Mas eu fiz, eu topei. Falei assim, olha, vai ser essa faculdade para arrumar um emprego. Depois eu faço outra faculdade que eu goste realmente. E eu me apaixonei. Legal. Nossa, que bacana. Eu me apaixonei. Já tem 20 anos que eu trabalho nessa área. Depois disso, eu já fiz algumas especializações. Fiz em gestão de projetos, gestão de negócios. E eu estou sempre estudando e buscando. Porque, na verdade, eu brinco que quem faz tecnologia é que nem médico. Tem que estudar para a vida inteira. Porque tudo que a gente aprende na faculdade já está tudo ultrapassado. Já era. Não, e muda muito rápido, né? 6 meses já é o prazo. Então, as linguagens de programação, tudo que eu aprendi na faculdade, hoje são outras coisas. Você tem uma base de raciocínio lógico, mas as tecnologias todas já mudaram. É interessantíssimo. Estava até comentando com a Ana que mas eu sou jornalista, gente, né? Vocês sabem que eu sou jornalista, mas eu sou meio, como que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa muito curiosa na vida. E, assim, eu fiz eletrônica no segundo grau. Lembra que tinha escola técnica, Cefet, essas coisas? Eu fiz um ano. Na verdade, não fiquei porque eu ia reprovar. E eu ficava vendo aquelas pessoas que estavam lá há 25 anos no segundo grau. Fiquei meio assustada. Aí eu falei, não, gente, mas porque meu pai trabalhou na área de tecnologia a vida inteira. E eu tive muito contato, muito nova com isso. Ele trabalhava, eu estava comentando numa multinacional, e eu ia junto com ele, que ele trabalhava todo dia, né? Tipo, sábado, domingo. Direto. Não tinha. Quem trabalha em tecnologia Não tem tem uma carga horária, né? Um fuso horário diferenciado, porque toda hora é hora. E aí eu lembro que tinha muito essa coisa, assim, né? De casa. Só que eu nunca tive muita aptidão para matemática. E não é fácil, tá? Tem bastante matemática. E eu lembro que quando entrei na faculdade, era uma sala com 80 alunos, mais ou menos. Mas só tinha 5, 6 meninas. Então. O restante tudo era homem. Então, as mulheres eram poucas. E até nas empresas também. Eram poucas, né? Eram poucas mulheres. Eram bem poucas mulheres. No livro, eu falo um pouquinho sobre isso também. No livro que eu acabei de participar como coautora. Ah, você trouxe o livro, eu né? Eu trouxe, tá aqui. Vou mostrar o livro pra você. Esse aqui é seu. Obrigada. Olha que lindo. Vou mostrar aqui
aqui na câmera. Olha que capa bonita. Ele acabou de ser lançado. Muito bonito, olha só. Aí depois eu quero que você se autografe. Claro, é um prazer. Vou abrir ele aqui pra gente dar uma folhada. E são várias autoras, né? São. Várias mulheres, que legal. São todas mulheres de tecnologia. Essa editora é uma editora que trabalha com todos os gêneros, mas eles têm um selo internacional de mulheres. Que legal. Então, todas são mulheres, né? São convidadas, todas de tecnologia, e cada uma conta um pouquinho da sua trajetória. Olha, que né? bacana. Então, é bem bacana porque existem os caminhos aí que cada uma trilhou. E pode servir como guia para alguém também, né? Não, perfeito. Nossa, e quantas autoras, ó, e coautoras, né? Imagina, nossa, eu quero ler todas. Quero conhecer todo mundo aqui, gente. São pessoas incríveis, assim. A gente teve o lançamento em São Paulo em agosto. Em setembro teve o lançamento em BH. E agora a gente vai estar lançando no Rio de Janeiro. Cara, e todas vocês estão indo nessa... A gente vai se dividindo. Haja viagem. É bastante evento, haja viagem. Que legal. Nossa, gente, é um livro enorme, olha só. Muito legal, Primeiros Anos. Gente, e é realmente assim, né? Eu acho muito legal de nós, mulheres, que a gente tem essa coisa, né? De tipo, de querer mudar as coisas, né? Mudar tudo, às vezes, até demais, né? A gente tem essa inquietude, eu acho que é bastante da mulher, assim. Não que os homens não tenham, mas eu acho que a gente tem que... eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, assim... E eu trabalhei com comunicação, trabalhei com marketing. E aí, como eu tinha, assim, digamos, essa coisa afetiva com a TI, que não era um conhecimento, né? Não era um conhecimento técnico, mas era assim, tipo, eu sempre acompanhei, óbvio, a carreira do meu pai, ele sempre conversamos bastante sobre tecnologia, ele trabalhou em grandes empresas e tal. Então, assim, eu achava muito bacana isso que você falou, da questão de tá sempre tendo que se reinventar, né? E sempre tendo que se atualizar e assim, pegando muita coisa de fora, né? Assim, tendo acesso. Eu brinco que é um trabalho novo, de tempos em tempos, porque você não tem uma rotina muito monótona, vamos dizer assim. Sempre está fazendo um curso ou você muda um projeto, porque você entrega um projeto, você começa um outro. Então tem um outro aprendizado, você conhece parceiros, você viaja, trabalho. Muito, né? Conhece o mundo, né? Conhece o mundo, exatamente. Então é um mundo que você entra e assim, ou é 880, ou você vai gostar bastante, ou você fala, não é para mim isso daqui, é muita loucura, porque a velocidade da informação é muito rápida, né? Então, a gente está falando num mundo aí que cada vez mais é tecnológico, cada vez mais vai mudando as coisas, e a nossa geração, né, falando aí de mulheres 40 mais, a gente viveu no mundo analógico e a gente está em transformação, a gente acompanhou todas as mudanças para o mundo que tem hoje, né, tecnológico. Exatamente, a gente pegou tudo, né? Desde a máquina de escrever até agora os smartphones e coisas mais modernas, assim. Não, e é muito interessante, assim. E eu trabalhei com empresas de tecnologia, não na área técnica, obviamente, mas assim, e como você falou, é um mercado muito ainda masculino, né? E eu acho que é um reflexo até... É um reflexo, assim, não vou entrar em, tipo, filosofias e coisas do gênero, mas eu acho que é até um pouco reflexo, assim, de como as coisas são colocadas para nós mulheres, né? Então, a gente sempre pensa assim, a gente fala, eu não gosto de matemática, ou eu não sou... a gente, né, acaba que a mulher não é tão incentivada a ir para a área técnica, para a área científica, né? Assim, talvez hoje em dia esteja mudando isso, né? Porque eu acho que até o acesso à informação, à internet, né, esse volume de conhecimento e você ter contato com histórias de outras pessoas acaba abrindo a mente das pessoas, né? Sim. Então, e realmente, como você falou, é uma área que você tem que, ou você ama ou você vai embora, porque realmente é muito estressante, né? Tem muitos caminhos para a gente percorrer ainda. Quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, a gente tem bastante mulher hoje em dia. Obviamente, o masculino domina. Sim. Então, quando a gente está falando assim, dentro da tecnologia, tem várias áreas. Imagina uma área de medicina. Sim. Vai ter ortopedista. Exatamente. Em tecnologia, a mesma coisa. Tem um pessoal que trabalha com infra, na grande maioria são homens. Aí tem desenvolvimento de software. Tem um pessoal que trabalha com banco de dados. Tem gestão, tem projetos. Então, tem as
ramificações dentro Sim. da tecnologia. E é muito engraçado, porque onde a gente vai encontrar mais mulher? Nas áreas que são mais gerenciais, vamos dizer assim, que é a área de gestão de projetos, área de gestão de mudanças, quando a gente está falando de rotina mesmo, de governança mesmo, de tecnologia, a gente encontra um pouco mais de mulheres. Os homens ainda dominam a questão de banco de dados, de desenvolvimento de software, de infraestrutura. Então, ainda existe ainda muitos caminhos aqui para a gente poder percorrer. É verdade. Não, realmente é uma área assim que a gente tem que olhar meninas, né? Meninas mais jovens, que estão com a cabecinha fresca para números. Né? Eu acho muito interessante isso. Assim, eu acho que a gente tem que realmente olhar também outras profissões, né? Outros caminhos, assim. Eu fico muito feliz que tenham, né, pessoas que já venham, né, abrindo portas e abrindo frentes assim nessas áreas, mesmo realmente assim sendo um mundo tão complexo, né? Sim. E eu acho assim que nas grandes empresas, você estava falando para mim que você trabalha em home office e tal, e vem para Curitiba eventualmente. Como que é a rotina? Porque, gente, a rotina deles é bem diferente. Conta um pouco dessa rotina. A rotina é um pouco diferente, né? Isso varia muito de empresa para empresa, mas normalmente quem trabalha com tecnologia tem um horário mais flexível, né? Então vai depender da cada empresa. Então, se você está num cargo, por exemplo, que é um cargo mais gerencial, normalmente você segue um ritmo mais onde tem os executivos fazem as reuniões, isso segue um ritmo mais comercial. Mas tem desenvolvedor, por exemplo, que trabalha à noite. Né? Então, é um ritmo muito mais tranquilo nesse sentido, né? De horário, de carga horária, você consegue conciliar com a sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, exige muito de você. E é muito engraçado, porque o horário que a gente está mais criativo, ou é muito cedo, ou é muito tarde, onde tem menos barulho, onde você consegue se concentrar mais. E é um trabalho que exige muita criatividade, porque, por exemplo, às vezes está achar um erro, está desenvolvendo algo e você acha um bug, né? Acha um erro. E, do nada, você pode resolver aquele erro. Ou você tem que fazer uma apresentação, ou você tem que fazer um processo, desenhar, e não sabe como tá. Então, de repente, você para um pouco, presta atenção, sei lá, numa planta, num jardim, alguma coisa, vem a inspiração. Então, bati aqui, Imagina, desculpa. Tranquila. Mas a rotina, ela é bem hard, vamos dizer assim. Você trabalha muito, então já chegou muitos momentos de eu trabalhar 12, 16 horas por dia, como também tem momentos de trabalhar 8 horas por dia. Então, ela tem montanhas e tem picos e vales também. Então, você consegue conciliar bastante. Mas eu já dormi em empresa, virei 24 horas em empresa, estava com problema, a gente tinha uma solução que tinha que colocar no ar, porque já tinha colocado um comercial na TV, por exemplo. Caramba! E aí a gente precisava resolver aquilo, porque as pessoas iriam ligar. O marketing inventa, a TI que se ferra. Basicamente isso. E é basicamente realmente isso. O time de marketing fica em cima, alguma coisa, por exemplo, o concorrente lançou uma coisa, a gente tem que lançar. Então, eu trabalhei já em algumas empresas, são 20 anos de empresa, né? Então, a gente acaba adquirindo um repertório bacana, mas é o tempo todo. A gente está muito ligado ao negócio, a marketing, a negócios em si, né? Hoje em dia não tem como separar, né? Não. E esse é um papel que a gente precisa muito de mulher, por exemplo. Eu falo de mulher porque a mulher tem um olhar muito mais analítico nesse sentido, uma sutileza que ela consiga entender esse mundo de negócio, né, e casar isso com TI. Quando a gente está falando de uma área de TI, normalmente, quando a pessoa é muito técnica, existe uma grande dificuldade com o time de negócio. Então, a mulher que quer se aprofundar um pouco nisso, que quer estudar tecnologia e quer entrar nesse mercado, é um mercado que está em crescimento o tempo inteiro. Porque tudo que a gente estudou, que eu comentei, não usa mais. Então, cada vez mais tem mais tecnologia. A gente está vivendo num mundo cada vez mais digital, né? Exato. Até a pandemia também ajudou muito isso. Porque antes da pandemia, a gente trabalhava de home office, já tinha home office. Só que era um híbrido, não era que nem hoje. Né? Então, eu sempre falo que a pandemia pegou e jogou a gente na transformação digital. Né? Assim, tudo aquilo que... Eu sempre... Eu saí da empresa que eu trabalhei, meu último cargo CLT, eu era gerente regional do integrador de tecnologia. Então, eu atendia grandes contas, mas com a parte de infra, né, de voz e dados. Então, assim, a gente falava muito de transformação digital.
né? Tudo que a gente via e lia e se informava nessa área de tecnologia era muito transformação digital, projetar para 20 anos, para 30 anos, essa coisa do home office, tinha as questões trabalhistas, né? Sim. Então, assim, e de repente veio a pandemia e jogou o mundo no home office, né? Eu trabalhava já na época como híbrido, então eu ia 2 vezes por semana, eu ficava em casa e 3 vezes eu ficava na empresa. E aí, com a pandemia, a gente ficou home office na época e abriu muita vaga, porque todo mundo teve que se modernizar. Então, você está falando de escolas que passaram a dar aulas, os cargos, né, que a gente falou, legislação, tudo, contrato de trabalho, tudo teve que ser alterado. E a gente não estava preparado. Então, assim, isso abriu, foi um boom, na verdade. Teve muito emprego nessa época na área de tecnologia, depois diminuiu um pouco mais, porque faz parte também, né? Mas hoje a gente já está mais consolidado, vamos dizer assim. E as empresas ainda estão ainda repensando os formatos de trabalho, né? Sim. Porque agora eu vi várias notícias de empresas que voltaram atrás, assim, no sentido de não deixar 100% home office, fazer algo mais híbrido e tal. Porque a gente perde também de um outro lado, né? A parte social do trabalho, né? Eu acho que essa é o grande... Acho que é a grande perda do home office, né? Tem porque gente que não gosta eu de sou socializar. Eu brinco que eu sou capricorniana, então eu sou adepta ao home office. Mas, sim, a verdade é que a gente perde, sim. Não é para todos os cargos, eu acho. Eu acho que tem cargos que realmente não faz muita diferença. Onde que está, um exemplo, um desenvolvedor que nunca tem acesso a um gerente. Mas eu acho que os cargos que já são mais executivos ou cargos que são ligados a pessoas precisam ter integração. Exato. Eu fico pensando assim, eu trabalho em home office desde 2017, que a gente tem uma empresa, eu e meu marido, a gente tem uma empresa de comunicação. E aí eu saí da área de tecnologia e tal, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz jornalismo, estava fazendo a gente conversar de negócio lá de tecnologia. Eu falei, gente, eu tenho muita lábia, né? Porque só pode. E precisamos. Não é? Só pode. Mas eu estava muito estressada, assim, porque a gente trabalhava com muita licitação. Aí veio o Lava Jato, o governo começou, né, o impeachment da Dilma, o governo deu uma segurada nos projetos e tal, e a empresa fez um grande corte, e eu falei, bom, acho que é minha deixa, né, para eu poder rever, e eu queria voltar a trabalhar com comunicação. É claro, né, tipo, a gente acaba, como você falou, tudo tem o ônus e o bônus, né, e aí a gente abriu a empresa e a gente está aí desde 2017. Aí quando veio a pandemia, a gente também teve que se reinventar. E você também tem uma história de superação na pandemia, né? Que você estava me contando. Tive. Durante a pandemia, a gente, naquele período, naquele pico do Covid, né? Onde não tinha vacina. Nem sabia o que era direito. Nem sabia. E na minha família, o Covid pegou, foi bem forte, assim. Teve algumas mortes na minha família. Caramba. E eu tive Covid também nessa época. Nossa. E eu fiquei bem mal mesmo, assim. Eu fui entubada, eu fiquei na UTI 18 dias, fiquei no hospital 30 dias. Eu cheguei a ser desenganada. Sério? Foi desenganada. Eu lembro, né? Eu sei que é... Me contaram. Muito engraçado isso, que minha irmã contou pra mim, que na época, né, ligaram pra ela falando assim, olha, a Ana tá bem mal. Nossa. E ela não responde há 2 dias. 2 ou 3 dias, não lembro direito. E tem um exame que a gente pode fazer, né, que é o eletrocefalograma. E nesse exame a gente vai saber se ela tem atividade cerebral ou não. Gente! Foi nesse nível. Caraca! E aí ela autorizou, porque o convênio, na época, não sei, o convênio não cobriu esse exame, não liberou. E aí a minha irmã, né, autorizou o exame e foi feito. E aí viu lá que eu tinha atividade cerebral, mantiveram. Mas foi um período muito difícil, assim. Eu lembro que eu saí da empresa que eu trabalhava, passei por um período de recuperação mesmo, focada em mim. E consegui, assim, sair disso, assim, sem sequelas, sem grandes sequelas. Obviamente, né? O meu pulmão não é 100%, esse tipo de coisa. Mas eu consegui recuperar, corro, faço tudo. Então, quando a gente fala assim, mulheres aos 40, né? Tudo isso, né? Foi um renascimento. Foi um renascimento. Nossa. E eu mudei a minha vida. Porque eu morava em São Paulo, capital.
Hoje eu me mudei para Atibaia, que é uma cidadezinha vizinha de São Paulo. Que é da região serrana, não é? Lá tem muita mata, muita... Ai, como é o nome? Represa. Tem muita represa lá. Então, é 60 quilômetros de São Paulo, tá do lado. Não é nada pra São Paulo. Gente, eu morei em São Paulo, 60 quilômetros é assim, dependendo da onde, é mais perto do que você andar 5. E tem um ano que eu tô em Atibaia. E eu tô amando, porque a qualidade de vida é incrível. E quando tudo isso aconteceu, foi um momento de me reinventar, né? Aí vem a mulher, mais uma vez, né? Se reinventando. Então, foi um momento de me reinventar. Então, eu foquei, eu fiz mais cursos ainda. Aí, eu acabei de concluir uma outra MBA também pela USP. Eu queria muito fazer esse MBA. Eu terminei nesse período já. E eu comecei a voltar a estudar línguas. Eu comecei a fazer mudei de emprego. Porque a tecnologia tem isso. Você consegue se programar. E como tem muita oferta também, você consegue conciliar, você consegue planejar a sua carreira, né? A gente fala muito na tecnologia de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E esse plano é nosso, ele é individual, é para a nossa vida. Então, como é que eu quero estar daqui 5 anos? Então, você vai montando o seu plano para onde você quer, quais são o que você tem que estudar para você chegar até lá. Então, isso foi muito bacana, porque eu reformulei toda a minha vida, sabe? Então, eu mudei, tem 1 ano, eu estou amando morar no interior, então eu brinco, né, que o porteiro, eu trouxe banana para a senhora, tá dando Ana? Eu fico, nossa, que legal isso. Sabe, é uma coisa super pequenininha, simples, mas que para quem mora em São Paulo isso não existe, né? Então é uma cidade mais impessoal, assim, né? Muito impessoal. Então eu tô amando Atibaia por isso. Acho que é porque eu sou da Bahia e como eu vim de uma cidade do interior, você está resgatando essas raízes. Exatamente. Eu estou É muito resgatando. legal, exatamente. Né? E consigo trabalhar com tecnologia de lá, né? Então, isso é bacana, porque eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí você falou também que você fez altos mergulhos e fez quiô, fez assim. Nesse período que eu me recuperei primeiro, né? E aí eu troquei de emprego, né? Também continuei home office. E foi um momento muito meu de autodescoberta. Então, eu viajei para fora do Brasil sozinha. Eu nunca tinha viajado para fora sozinha. Aí eu fui viajar, fui conhecer outros lugares. Trabalhava de home office, né? Que a tecnologia permite isso. E ia conhecer outros lugares. Então, eu fiz uma lista de tudo que eu queria fazer. Eu nunca esquiei, eu vou esquiar. Tipo bucket list. Exato. Eu nunca esquiei, eu vou esquiar. Eu nunca fiz alpinismo, eu quero fazer. Eu nunca fiz rapel, vou fazer. Eu nunca mergulhei, eu vou fazer. Então, eu fiz várias coisas, né? Comecei a fazer crossfit. Isso eu já estava com 38, não lembro. E aí eu comecei a fazer crossfit. Eu comecei a fazer várias coisas. Voltei a correr. Quando eu fiz 1 ano que eu acordei do coma, eu fiz uma promessa para mim mesma, né? Quando eu fiz 1 ano, eu corri meia maratona. Sério? Que bacana. Então, eu fiz várias coisas que, para mim, antes, eu sempre empurrando. E acho que quando chegou naquele período ali, eu senti a fragilidade da vida e falei assim, eu quero fazer um monte de coisa que eu nunca tive coragem. Te deu um senso de urgência. Senso de urgência, perfeito. E com isso, eu comecei... foi quando eu abri minha empresa, né, meu CNPJ, e aí eu comecei a fazer mentoria, eu comecei a fazer palestra, então palestra no Agile Trends também, em 2022. Eu comecei a fazer várias coisas que eu tinha vontade, mas por insegurança, por medo, ou por focar em outras coisas, eu deixava de lado. Então, e eu descobri que eu amo tudo isso. Que legal. E como que é a tua mentoria? É para mulheres na área de tecnologia? Ela é para todo mundo, né, na verdade, mas eu, particularmente, eu gosto de trabalhar muito com mulheres. Por que eu gosto de trabalhar muito com mulheres? Porque eu acho que a gente é mais carente disso. Eu acho que tem muita coisa... O mundo, eu brinco que não tem um discurso feminista, porque eu não levanto nenhuma bandeira, mas o mundo é muito mais bem preparado para homem, na verdade. Né? Então, eu acho que pela minha história também, eu passei por relacionamentos abusivos. Então, por toda essa história de vida que eu passei, eu gosto muito quando é uma mulher, porque... É muito lindo ver uma mulher renascer, porque é uma força de uma fênix, realmente. É uma força que a gente tem, que fica sempre encoberta, e a gente sempre acha que a gente não é capaz, a gente não é estimulada. É o que você comentou lá no começo, a gente acaba não sendo estimulada. Então, quando é mulher, eu confesso para você que eu fico muito mais feliz. Que legal, que legal. Não, e é bacana que as mulheres elas estão se olhando mais com esse olhar de cooperação, né? De se ajudar e de se...
de se apoiar mesmo, né? E não tanto de você competir uma com as outras. Acho que já ficou para trás Passou, isso, né? Graças a muito, Deus. Isso é muito 2002, assim. Graças a Deus ficou para trás. É claro que eu acho que, né? Acho que tudo depende, mas eu acho assim, eu percebo muito no discurso das pessoas, né? Eu tô fora do mercado formal de trabalho, né? Já faz bastante tempo, vai fazer quase 10 anos. Então, a gente perde um pouco a referência, né? A gente está dentro das empresas com a nossa empresa, mas é muito diferente o relacionamento de você estar dentro de uma empresa e de você ir lá como um fornecedor. Sim, né? sim. Muito diferente, assim, esse vínculo, esse elo, e até a questão da hierarquia, né? Mas eu também sempre trabalhei muito tempo em empresas que eram, né, enfim, predominantemente masculinas. E assim, eu nunca tive problema, na verdade, né? Até vim trabalhar com tecnologia aqui em Curitiba. Eu acho que é porque era uma empresa mais velha, enfim, uma empresa. E realmente ali eu senti o machismo, assim, sabe? Ali eu senti, sabe, que não tava. Me senti desrespeitada, assim, sabe? E existe. E é muito difícil isso, porque por mais que a gente não tenha um discurso feminista, por exemplo, a gente luta por igualdade. Quando a gente fala igualdade, é respeito por outro ser humano. Exato. É tipo isso. É respeito tipo por outro ser humano. Eu quero ser tratada como igual. Não tem nada nenhum. Como é que é? É o básico, bem feito. Básico, bem feito, exato. Básico. Mas, infelizmente, isso existe. E a gente está falando, a gente colocando num cenário real, a gente está na América Latina, né? Então, a gente tem esse cenário da América Latina, Brasil, a gente está num país, num lugar que o machismo ainda predomina. Então, é um lugar que a mulher ainda tem muito mais dificuldade. Então, você vai ouvir piadas, né? É porque o lugar de mulher não é aqui. Porque você é muito bonita para você conseguir, né, trabalhar, ser inteligente mesmo. Então, existe também isso. E a gente, como mulher, também tem isso, né? Exatamente. Tem essa coisa de você, né? Até no começo, quando eu comecei a trabalhar, essa coisa de você não se vestir como mulher. Exato. Assim, sabe? Você, tipo, ficar... Né? Não vestir como mulher, não. Calma, gente, calma. Mas eu consigo te entender. Isso. Assim, tipo, de trazer coisas muito femininas pro tua vestimenta de trabalho, né? Sim. Então, a gente sempre... Um cuidado, né? Exato. Tipo, por exemplo, brincão. Assim, minha mãe falava, não, esse brinco é muito grande para ir trabalhar. Sabe? Então, assim, dane-se meu brinco, não olha pro meu brinco, entendeu? Exato. O importante é o que eu entrego, né? Exatamente. Eu tinha a sensação, assim, que hoje as pessoas estão mais desencanadas. Perfeito. Em relação, as mulheres, principalmente, em relação a isso. Elas não precisam... Elas usam mais, a gente se mostra mais, né? Se escondia antes. Exato. Você não vai mais trabalhar de terninho, né? Não. Assim, aquela coisa, tipo, mais, né? Você se veste de você. Exato. Acho que essa é uma liberdade que foi muito legal, assim. Eu, no começo, quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu tinha muito isso, assim, né? Porque aqui em Curitiba eu trabalhava no esquema, daí, de repente, fui trabalhar numa multinacional e era, tipo, totalmente um outro mundo, assim. E eu fiquei meio perdida no começo, sabe? Mas aí eu comecei a olhar as minhas São colegas. Paulo é uma selva, né? Para quem é de fora, engole a gente, aquela cidade, né? Exatamente. Eu falo que foram 2 anos que eu fiquei lá, que eu vivi uns 15, assim, valeram por uns 15 anos, de tanta coisa que aconteceu naqueles 2 anos, pro bem, pro mal, coisas que eu vi, oportunidades que eu tive e tal. E realmente, eu acho que eu fui muito velha para São Paulo, devia ter ido mais nova. Porque quando você já tem uma vida meio estabelecida no lugar, assim, fica muito difícil, né? Porque você não tá afim de passar tanto perrengue. A gente não gosta desse luxo, né? Eu não quero mais passar por esse perrengue, essas mudanças todas, mudar de vida, né? Só que eu acho que também São Paulo tem muita oportunidade, né? Então, eu acho que é um equilíbrio. E hoje, como você falou, dessa questão de você poder trabalhar remoto, você tem essa liberdade geográfica, né? Perfeito. Você não precisa estar, né, dependendo da... Eu também, assim, via de regra... eu já trabalhei na França, eu tenho uma irmã que mora na França, já fiquei 45 dias na França, trabalhando de lá, né? Já fiquei em outros lugares também trabalhando, né? Enfim, ficou 20 dias, 30 dias... Claro que, né, a gente tem que organizar a vida aqui também, né? Mas é possível, sabe? Sim, é só se organizar. Você comentando isso, eu lembrei, né, que quando eu era bem novinha, eu tinha uma amiga
E ela falava assim para mim, logo no começo da minha carreira: Ana, no trabalho a gente tem que ser um pouco Betty a feia. e aquilo ficou em mim. E é isso que você falou, realmente, a gente se esconde o tempo todo, né? Isso... E sobre a localização que você falou, geográfica, olha quão bacana é, né? Graças a tecnologia, ao trabalho home office, isso pode gerar oportunidades em todo o país. Então, você pode dar por competência, você consegue empregar alguém que está no Amazonas, que está no Rio Grande do Sul, que está no Mato Grosso, que está no Alagoas. Então, hoje, a barreira da localização com o home office também, ele impede. E, por exemplo, eu não moro aqui em Curitiba, mas eu estou sempre aqui por conta do trabalho também. Então, quando é algo esporádico, é até gostoso, é até legal, porque sai da tua rotina. Sai da rotina, perfeito. Quebra um pouco aquela questão da rotina. Então, isso ajuda bastante também, é bem bacana. Que bacana, não. E eu fico assim fascinada com tudo que o mundo hoje, né, consegue proporcionar pra gente, a gente tendo, tipo, olhando para as oportunidades, né? Que às vezes a gente fica tipo, isso não dá, isso não é pra mim, não. Mas se você olhar com jeitinho, se olhar com carinho, você consegue achar um caminho, né? Consegue. Ano passado, por exemplo, eu passei um período nos Estados Unidos. E eu acordava bem de madrugada para trabalhar, né? Então, ficava trabalhando de lá. É que lá é mais cedo que aqui, né? É, mais cedo. Então, eu tinha que madrugar para conseguir trabalhar. Mas o bacana é quando eu terminava meu expediente de trabalho, ainda tinha um dia inteiro. Eu poderia curtir, aprender, fazer várias coisas, ganhar repertório, ganhar cultura. E aí, quando a gente está falando de ganhar repertório, isso está muito ligado a tudo que você consome, está ligado a tudo que você ouve, tudo que você vê. E isso ajuda no nosso trabalho também. Isso ajuda na nossa entrega, porque estimula a criatividade. Sim. E a criatividade precisa ser estimulada. Com certeza. E como que as empresas olham isso? Elas apoiam esse tipo de... Ou, tipo, você vai e não... Como que é isso da perspectiva da empresa? Isso tem que ser acordado, justamente porque hoje, por exemplo, eu sou CLT, né? Eu tenho a minha empresa, mas eu também sou CLT. E aí existem as questões de legislação, então eu tenho que fazer certinho. Então não dá para você acordar hoje, eu estou indo para tal lugar. Não, quando eu fiz isso, eu estava trabalhando só com o meu CNPJ. Então eu tinha uma liberdade maior, exatamente. Agora, por exemplo, além do meu CNPJ, eu também trabalho como CLT. Então eu preciso ter uma conversa ali com a empresa, pedir a bênção, né? Eu brinco, pedir a bênção ali para você conseguir ir com mais tranquilidade. Mas a empresa só tem a beneficiar com isso, porque você vai para outro lugar, minimamente você vai treinar o teu inglês, ou vai treinar o teu espanhol, ou o teu francês. Você vai ter alguma língua ali que você vai aprender. Isso tudo você ganha, né? Você vai poder ler livros de fora, fazer cursos de fora e repertório também, trazer coisas novas também que estão usando lá fora para a empresa também. Verdade, Não, realmente assim, a gente tem que abrir a cabeça, né? As empresas, ainda bem que elas já estão antenadas, assim. Eu acho que essa área de tecnologia, ela tem muito isso, né? E tem muita gente aqui trabalhando para fora. Então, as empresas de fora olham com muitos bons olhos os funcionários, os brasileiros, né, que trabalham com tecnologia. Então, eu tenho muitos amigos que trabalham para fora, ganham em dólar. Então, essa é uma outra possibilidade também que a tecnologia traz. Então, isso traz prosperidade também para a gente. Sim, com certeza. É ótimo ganhar em dólar. 6 vezes do real tava valendo, tava pensando. Dá para analisar, né? Dá para tentar aí uma coisa. Mas eu estava falando dessa coisa de trabalhar de fora. Eu lembro que quando eu implementei um projeto nessa empresa que eu trabalhei em São Paulo, e eu lembro que assim, toda a parte técnica era da Índia. E era uma loucura o fuso horário, assim, a gente tinha que marcar reunião com eles, assim, tipo, em horários bastante inusitados, assim, por causa do fuso horário. E era, por exemplo, todo o CS, o centro de serviços, era todo na Índia. E assim, e gente que falava português... Era muito engraçado. Assim, eu trabalhei em algumas empresas que tinha sede fora do Brasil e eles ligavam para fazer teste de português comigo. Era muito engraçado isso, porque você fica... A gente não imagina que alguém queira lá fora falar português, né? Mas tem sim. Só que a grande maioria ainda que eu vejo uma língua universal é o inglês mesmo. Né? Mas eu lembro que eu achava muito engraçado, assim, muito peculiar essa coisa. E porque lá, né, na Índia, eles têm muito, assim, a educação é muito boa, né, porque é uma educação britânica, né,
E eles são muito voltados para essa área de engenharia, matemática, tecnologia. Né? Tem muito indiano na área de tecnologia, muito, né? Tem muito indiano e tem muitas empresas grandes de tecnologia que são indianas também. E eles crescem muito, muito. Né? Mas o brasileiro acho que não fica muito para fora, não. Assim, longe disso não, tá? Ele é bem requisitado, mas o indiano ainda domina. Então você pega tutoriais na internet, vídeos mais técnicos. A maioria é indiano falando. A maioria. Você vê que é indiano. Eles têm um sotaque bem interessante. Mas então, eu estava lembrando de um cara que era country manager dessa empresa. E ele uma vez falou numa palestra, assim, que a gente sempre fazia... Eu trabalhava na área comercial, assim, de vendas indiretas, né? Então, a gente sempre fazia um sales kick-off, assim. Todo ano a gente ia para um lugar na Bahia, a Ilha de Comandatuba. Ah, que delícia. Essa parte ruim de não trabalhar assim, em multinacional, gente. Essa parte bem chata. Mas tudo bem que a gente ficava trancada no plenário durante 4 dias e mal via a praia, né? Mas tudo bem, você estava na Bahia com tudo pago. Essa era a parte boa. Mas, enfim. Aí um dia ele falou que assim os profissionais brasileiros eram muito bem requisitados porque a gente sabia lidar com problemas. Exato. E aí assim eu falava, tá, mas o que um cara que tá lá, né, tipo um cara que tá na Dinamarca, que o maior problema dele é porque a roseira não desabrochou. O brasileiro, a gente consegue ter... nem vou falar que é o jeitinho. É a engenharia de adequação, ele falava. Ai, linda, adorei. Eu vou começar a usar isso, engenharia de adequação. E a gente nasce com isso, né? Primeiro que a gente já nasce com um país em crise, Total. Né? A vida inteira, inflação... A gente nem sabe viver de outro jeito, não, né? Eles estão sofrendo horrores em outros países com a questão de inflação. E aqui pra gente é normal, a gente já tá acostumado a viver. Então, o brasileiro, ele se destaca nisso. A gente é muito mais flexível a mudanças, a gente consegue se adaptar muito melhor. Então, a gente diferencia muito nisso. Tem outras questões que eles estudam mais que a gente, por exemplo. Tem outros quesitos que eles são melhores, sim. Mas tem muita coisa que, na verdade, na entrega, o que faz a diferença é o quanto você quer entregar e o quanto você vai fazer o seu cliente feliz. Então, a gente consegue se destacar nisso, entendeu? A gente não é tão... a gente não é tão... Como eu posso falar? Caxias, né? Não, é preto no branco, foi assim que entregou. Não, a gente consegue dar aquele jeitinho e a gente consegue fazer andar, a gente consegue rodar. Isso é o diferencial. Que legal. Não, então, é bem interessante essas coisas de choque cultural, né? E legal que quando você trabalha em áreas assim que você consegue ter contato com outras pessoas, isso fica muito claro, assim, é muito interessante, né? A gente faz muito, a gente, enfim, né? Tudo é muito cultural e assim... É legal você conseguir aprender, né? Às vezes, assim, você fica pensando, nossa, tipo, putz, pra que é isso? Mas tem uma lógica, né? Tem. Eu acho, a empresa que eu trabalhava era americana. A gente é americano, eles conseguem colocar metodologia, empacotar tudo, cara. Eles conseguem, assim que você fala, nossa, isso é muito americano. Eu trabalhei numa empresa que teve um projeto que eram com russos. Esse é muito legal, porque assim, primeiro que a gente aprende sobre a cultura russa, né? Porque a gente ouve muito de filme, a gente sempre acha que é o mafioso do filme, né? E eu trabalhei com eles e assim, é muito bacana você ver o lado humano deles. E aí você começa a entender, eles vivem em guerra. Da mesma forma que a gente aqui vive nasce na inflação, eles nascem na guerra. Então eles são desconfiados, mas você vai começar a entender a cultura deles. E no final faz amizade, todo mundo acaba se dando super bem. Mas, assim, é super engraçado. Assim, no começo é um choque realmente de culturas. E todo mundo está com o mesmo foco naquele mesmo projeto. A gente quer entregar. Né? Exato. Então, e aí junta essa questão do brasileiro e juntava a questão técnica deles. Então, fazia um casamento bom, vamos dizer assim. Que legal. E é interessante, assim, que o brasileiro, a galera gosta de brasileiro, né? Assim, eu percebo no mundo, assim, né? Não sei hoje em dia, que a gente já não tá mais tão gente boa. A gente já não tá mais tão gente boa assim quanto outrora, né? Mas eu percebo muito assim que esse astral do brasileiro, a galera gosta do Brasil, a galera gosta de vir para cá, né? Gosta e a de mulher curtir. Faz diferença na área de tecnologia nisso, porque normalmente o homem ele é muito mais focado, ele vai sentar aqui e a mulher normalmente vai conectar com todo mundo. Então por isso que eu falo, olha, tem muito espaço para mulher em tecnologia, porque é um ambiente que imagina que é a maioria nerd. Então se você fala isso, você
por isso que eu falo que eu fui parar lá vendendo os troços. Eu falo, gente, é oportunidade. Porque eu falo, né? Então, eles não falam, a grande maioria. Então, eles são muito bons de entrega, por exemplo, desenvolver alguma coisa. Mas na hora de vender, na hora de apresentar, precisa aprender, né? A vender, a apresentar. Tem gente que tem um dom natural para isso. Tem pessoas que são mais tímidas, né? Tem que se desenvolver. Mas existe muito espaço. Eu acho que assim, a gente tem que ocupar os espaços que não tem ninguém ocupando. A gente tem que ocupar espaços que dão oportunidade para a gente. Se for nessa área, que seja, sabe? Que seja nessa área fazendo negócio, fazendo um pouco de tecnologia. Mas é importante ter a figura da mulher ali, sabe? Acho que é importante a gente preencher esses espaços que estão vazios e, com isso, quebrando paradigmas também. Porque eu acho muito legal quando eu vejo uma mulher que é CEO, quando eu vejo uma diretora, quando eu vejo uma pessoa com um cargo alto, assim, executivo, e que é uma mulher e que tem toda uma história, e aí, né, a gente tem que cuidar da casa muitas vezes, de filho, de marido, e a gente não deixa de ser mulher, a gente não quer mais se esconder, a gente tem que continuar estudando. Então é uma jornada extremamente exaustiva, mas ao mesmo tempo prazerosa, né? Porque eu, particularmente, quando eu vejo mulheres assim, eu fico babando, eu fico, eu quero ser igual, eu ainda me inspiro em muitas mulheres, porque eu tenho meus objetivos pessoais que eu quero alcançar. Então, é aquilo que você falou, hoje em dia a gente aprendeu a aplaudir outra mulher, né? A gente não tem mais aquela questão antigamente que uma concorria com a outra, hoje em dia não, a gente vê que tem espaço para todo mundo. Exatamente, é muito bacana isso. A gente tem essa cultura mesmo, né? E eu acho, como você falou da questão de conversar e falar, e assim... É claro, né, que tipo, você precisa conhecer, ter um conhecimento técnico, né, ali, mas eu sempre falava, gente, me dá uns 2 engenheiros de pré-venda. Me dá uns 2 engenheiros aí de pré-venda que a gente resolve. Vai ali, faz um teste com o cliente, para o cliente ver que entrega. Vamos lá que a gente faz, a gente especifica, a gente faz uma arquitetura aí de solução. Eu sabia, na verdade, assim, né? Faz uma POC. Eu sabia falar os termos, assim, eu sabia pedir. Isso é importante. Não é? Minha mãe, que eles antigamente falavam, assim, que você não... falavam nesse contexto de casa, assim, você não precisa... Você precisa saber fazer para poder saber mandar. Isso aí. Que é o foco, na verdade, né? Acho que todo mundo tem esse foco, né? Você quer mandar, no final das contas. Mas é puxado, gente. Né? Não era simples. Mas eu acho que foi um grande aprendizado, assim, sabe? Tipo, esse desafio de você ir para uma área bem diferente da sua, né? No meu caso, assim, que saí da comunicação. Porque eu fui indo para o marketing, daí fui indo para o comercial e aí acabei nisso. Mas é fruto de uma curiosidade, assim, de ver, como é que funciona isso? Como é que é feito, isso? Né? E tem todo um trabalho, né? Ali. E quando você pensa num projeto, por exemplo, você vê que tem por exemplo, um projeto que você quer criar um software novo, você quer criar um aplicativo, né, aqui. Então tem todo o que aquele aplicativo vai trazer? Por que você quer criar aquele aplicativo? O que ele vai fazer? Então tem todo um estudo do produto primeiro, né? Vai estudar aquele produto. Depois que estudou aquele produto, a gente vai ver quais são os requisitos. O que precisa para fazer esse produto? Aí entra o time de arquitetura, por exemplo. Precisa a gente fazer em linguagem tal, porque é a linguagem que está mais usando no momento, banco de dados tal. E segurança. Aí você começa a conectar com várias áreas da tecnologia até chegar no time de desenvolvimento, por exemplo. Passa por testes. Então, tem toda uma área, né? Então, em cada pedacinho daquilo, não é só clicar e sair fazendo. Tem todo um estudo que é feito, né? Qual o retorno que você quer daquilo, para que ele seja um sucesso, de fato, né? Que esse é o objetivo, normalmente, é ter um produto que agregue valor. Né? Então, é bem difícil, assim, é bem intenso no sentido de arrumar uma solução, mas é muito gratificante quando você vê um produto que você trabalhou no ar, na TV. É muito legal isso. Que legal. E quanto tempo, mais ou menos, dura um projeto desses, assim? São anos, meses? Depende muito. Então, eu já trabalhei em projeto que durou 2 meses e tem projeto que dura anos.
Agora mesmo estou em alguns que já tem alguns anos, já tem anos. E está tudo certo, porque muitas vezes, né, tem uma diferença entre um projeto e um programa, por exemplo. Quando a gente fala de um projeto, o que é um projeto? Um projeto é algo que vai entregar um valor e tem um fim determinado. Porque se entra num algo que faz todos os dias, aquilo ali não é um projeto. Aquilo ali a gente está falando que é o dia a dia, a gente chama de BAU na TI, né? Só que a gente está falando que aquilo ali é uma operação. Tudo que é um trabalho repetitivo e que não tem uma data para terminar é uma operação de call center, uma operação de helpdesk, uma operação. Quando a gente fala de um projeto, é algo que vai agregar valor e tem um prazo determinado. Quando a gente fala de um programa, é um conjunto de projetos. Então, por isso que fala, o governo federal vai implantar um programa da Bolsa Família. Estou inventando agora aqui, de escolas. Por que é um programa? É algo muito grande, também tem um prazo, e ele é constituído de pequenos projetos. Dentro desse programa vai falar sobre escola, vai falar sobre emprego, e são os tópicos que fazem parte daquele programa. Então, é algo que é muito grande. Então, não tem muito um prazo. Pode ser um projeto que seja super pequenininho, rápido, né? E tem projetos que vai demorar bastante, que pode vir a ser um programa. Que legal. Que bacana. E, Ana, quando eu mandei lá para você, você sugeriu vários temas. Foi legal. E eu escolhi mulheres em tecnologia por conta do teu livro, mas teve um tema lá que eu achei bem interessante, que é a metodologia Agile. 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 Eu gosto conta muito um pouco mais sobre isso. Sobre isso, né? É muito engraçado que, assim, em tecnologia, a gente sempre fala, quando fala em gestão de projetos, a gente tem algumas metodologias. O que são metodologias? São frameworks, é o modo de fazer. Você vai fazer um bolo e tem uma receita de um bolo para você fazer. A tradicional, que a gente sempre chama, desde os primórdios do desenvolvimento, é cascata, que a gente chama, né? Que a gente fala, um projeto cascata. Significa que existe um período de iniciação, eu vou iniciar, fazer os acordos, termos de aceite, tem um planejamento e eu parto para a execução. E aí, no fim, eu vejo se tudo deu certo. Quando a gente fala de Agile, o que é o Agile? Né? Fala, metodologia ágil, o pessoal chama muito. Então. O que é a metodologia ágil? Ele é mais rápido? Não. O projeto ágil não é mais rápido. Não é. Não é. Ele é uma metodologia. E que significa quê? Por que ele é chamado de ágil? Primeiro, porque ele é utilizado quando existe um grau de incerteza muito grande. Significa que o projeto pode mudar. Então, imagina que você tem uma empresa de telecomunicações. E as suas concorrentes, né, de celulares lançaram alguma coisa na TV. Por que a maioria das empresas prefere trabalhar com ágil? Porque o tempo de resposta, de mudança, é muito mais abrangente, é muito mais rápido. Então, você consegue mudar os seus requisitos do que você precisa entregar. Então, eu queria que uma promoção que durasse o final de semana. Não, o concorrente está fazendo. Então, a minha promoção vai durar até o final de semana. Então, dá para fazer esses ajustes. Então, quando a gente fala de Agile, de ágil, é justamente isso. Não é que ele é mais rápido. A gente consegue ter essa agilidade de absorção de mudanças e também é incremental. Significa que eu posso te entregando pequenas features, eu posso te entregando pequenos pedacinhos daquilo para você já ir testando, e nesse teste pode ser que tenha mudanças. Então, por isso que ele é ágil, porque ele consegue ser ágil nesse sentido, de mudanças. Entendi. Você não vai entregar tudo de uma vez, você vai tipo aos pouquinhos entregando. E aí nesse como que eu posso dizer? Nesse contexto, se alguma coisa mudou no meio do caminho, fica mais fácil de você absorver e mudar, né? Exatamente. Porque a gente vive nesse mundo que a gente está falando, tecnologia muda o tempo todo. Então, vamos supor, você vai desenvolver... E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de qualquer coisa, tudo. Você vai criar uma TV nova. Sim. Você está desenvolvendo algo. Quando você fala, por exemplo, eu quero que a minha TV ela é uma Smart TV, e só que essa Smart TV, eu conecte agora, tem uma Alexa dentro dela. Tipo, eu não preciso mais ter uma Alexa separada. Então, dentro desse desenho, vai ter um software ali que vai fazer isso. Então, você consegue fazer ajustes. E o público agora não gosta mais disso. Que nem quando a gente está falando do carro sem condutor, carro, sim, né? Tudo tem tecnologia. Sim. Então, o tempo de resposta... Por isso que as empresas trabalham muito com ágil, porque esse tempo de resposta é muito mais fácil de adaptar.
Até porque as empresas são tipo um navio, assim, né? Você não consegue, tipo, parar e virar a direção, assim, muito rápido, né? É um Big Bang, né? Pular, mudar o projeto, implantou o projeto de uma vez, muda. É muito... E tem um risco muito grande, né? Porque pode não dar certo. Pode. Aquele projeto que levou anos. Então, por isso é que a grande maioria está trabalhando com ágil hoje em dia. E o que hoje é tendência nesse mercado de tecnologia, em termos de tecnologia, assim, tipo... Olha, de uma forma geral. Todo mundo está falando de IA. IA, Todo mundo fala de IA. IA. Todo mundo fala de IA. Então, recentemente, aí a gente viu os lançamentos, né? O robô, o humanoide, tudo isso. Então, todo mundo está falando de IA. E essa é algo que está presente no dia a dia. Então, eu, por exemplo, eu uso IA no meu dia a dia já. Então, eu uso IA para trabalhar. Então, e ela ajuda muito. Quando você coloca os comandos certos, ela vai te ajudar muito. Então, ela vai te ajudar desde a edição de alguma coisa, a criação de um conteúdo, ela vai ajudar tudo. Obviamente, tem gente que trabalha puramente com IA. Eu acredito que ela nunca vai substituir o ser humano na questão da criatividade e tudo mais. Mas tem uma tendência que as pessoas podem estudar e apostar para o futuro é IA. Porque todas as empresas estão aderindo a IA. Então, isso é muito bom, tem aquela parte boa, a parte ruim, e a questão dos empregos. Antes, você usava 10 pessoas para fazer uma coisa. Aí, 2 pessoas dominando o IA vai conseguir fazer o que 10 entregavam. Então, tem tudo isso. Então, quem estudar IA é uma porta aí abertíssima para o futuro. Aí você fala, tipo, tanto na parte do desenvolvimento quanto da operação, Também, né? porque tem que ter alguém que conheça, trabalhe com ela, né? Que consiga, porque a IA ela precisa de uma pessoa, de um ser humano para mandar os comandos para ela. Então, tem a parte de desenvolvimento, mas um exemplo, você trabalha com marketing, né? Vamos supor, trabalha com marketing, com comunicação. Imagina você poder criar artigos mais rápidos, né? Fazer pesquisas. Olha, eu quero que você me retorne as pesquisas dos últimos X anos sobre tais itens. Ela vai fazer essa pesquisa para você muito mais rápido, né? Do que um ser humano levaria. Então, precisa também dessa pessoa que tenha essa familiaridade também com a IA. Que interessante, né? A gente usa de vez em quando, assim, né? Mas na nossa área, no jornalismo, é um assunto muito polêmico. Essa coisa de usar a inteligência artificial para escrever. É um assunto bastante polêmico. Quando você lê um texto que ela fez, é um texto bem robotizado. Exato. Então, você vai conseguir saber que é um texto feito por IA. A gente brinca que, eu e meu marido, a gente brinca que tem, como é que é? Jornada, é uma palavra que ela sempre traz. A jornada. Mas isso é comum na TI, tá? Falar da jornada. A jornada tá? Então, existe por uma isso, jornada. É muito comum em TI. É muito a gente comum. sempre fala, como tinha uma outra palavra também que sempre vinha no texto, que a gente se mata de rir. Mas a jornada é um clássico, assim. Né? É um clássico. É bem comum falar de jornada em tecnologia. Que é uma jornada, né? Tipo, você sai de um lugar e vai para outro, né? É uma jornada. Mas é muito interessante. Então, a gente tem às vezes, assim, a gente... e realmente é uma assistente, né? Assim, se a gente olha com esse olhar de que é uma assistente, ajuda muito, até como você falou, né? Às vezes você precisava de um monte de pessoas para fazer uma coisa, só que uma coisa que é muito irritante, por exemplo, é quando você liga em algum lugar e você é só atendido por um robô. Você quer pessoa do outro lado, pelo amor né? de Deus, eu quero falar com um humano. Me passa para um humano. Ontem eu tive uma situação numa cliente, a gente estava tentando resolver um problema dela com o banco. Gente, a gente não conseguiu falar com o humano. É porque vai deixar a operação mais barata, né? Então, a tendência é essa, né? A tendência é que... E a gente também, assim, também tem outro lado, né? Porque a gente também quer ficar cada vez mais... como é que eu posso falar? Independente. A gente quer resolver nossas coisas já muito rápido, né? Então, tem os dois lados ali. Tem que ter o equilíbrio, eu acho, assim. Eu estava falando, daí quando é para ligarem para a gente por qualquer motivo, né? O celular fica o dia inteiro ali apitando. Mas realmente tem que ter uma... É que às vezes você não consegue achar o que você precisa, né? Sim. Ali naqueles menus e tudo mais, a gente ficava... Porque não tem opção de humano, né? Não tinha opção de humano. Pelo menos a gente não conseguiu varrer todos os menus para conseguir achar a opção do humano, para falar com o humano. Mas é meio frustrante, assim, que você vai se irritando, né? Você fica girando fica girando na URA. Mas tomara que tenha dado certo. Depois, nem sei qual foi o fechamento ali da situação.
Mas é bem isso, porque realmente eu acho que tem essa parte muito interessante de você conseguir automatizar as funções e você dar realmente liberdade, assim, né? E eu percebo que hoje, assim, fora, né, no Brasil talvez ainda nem tanto, mas fora do país é todo mundo muito autônomo. Sim, né? mercados, né? Mercado, posto de gasolina. A gente não tem tantas pessoas prestando serviços como a que a gente tem aqui no Brasil. É claro que a gente vive num país bem diferente e tudo mais, né? Mas, assim, é uma outra cultura, né? E aí você vê a tecnologia cada vez mais presente, né? Muito. Porque em tudo que você vai fazer, você vai no banco, hoje em dia você mexe com tecnologia, você vai no mercado... lá em São Paulo já tem aqueles caixas, que aqui também deve ter, aqueles caixas que você mesmo passa a sua compra, autosserviço. Então, você vai ter aquilo. Então, onde você vai hoje em dia, tá automatizando tudo. Aqui em Curitiba tem um mercado que você, inclusive, você instala um aplicativo e você não precisa nem passar pelo caixa. Você pega os produtos e sai, porque ele tem aquela coisa o sensor. Ai, como é que é o nome daquilo? Ai, gente, esqueci agora. RFID? RFID, esse aí. Esse aí é RFID. Caramba, que legal. É bem bacana. E é uma tecnologia super nova, o RFID. Super nova. Não, e assim, a aplicabilidade, a aplicação disso. Porque, assim, pensa, tipo... Aí a gente foi convidado na inauguração desse mercado incrível, assim, ali na República Argentina. E assim, até a questão das frutas, eles pesam as frutas e tal, e daí tipo assim, é a gôndola que avisa que não tem balança. Você pega a fruta e vai embora. Existe uma tecnologia nele, que possivelmente vai ter uma etiquetinha na fruta, alguma coisa, não tem? Então, isso que eu fiquei mais fascinada. Se eu não me engano, tem algum tipo de leitor. Na gôndola. Ai, que legal. É alguma coisa assim, é uma coisa bem diferente, assim, câmera, sabe? É uma coisa... Do futuro. Porque não é a etiquetinha. Porque eu lembro que quando eu trabalhei nessa empresa, eles vendiam soluções de RFID. E uma das coisas que eles falavam que encarecia muitos projetos era realmente a tag. Que a tag, às vezes, era mais cara que o produto. Mas eu acho que não é bem essa tecnologia, porque eu não lembro de ter visto, assim... Mas é uma coisa muito legal, que daí você pega, você passa o aplicativo no QR Code, você vai lá, pega as compras, aí você autoriza pelo aplicativo, e aí abre a portinha e você vai embora. E é muito legal isso, né? Nem falar com ninguém. Eu tô passando por um momento que eu tô assistindo vários filmes antigos que a gente assistiu antigamente. E essa semana assisti Matrix. E aí tem várias coisas do Matrix que você fica assim, nossa, hoje em dia isso já é uma realidade. Então, tem várias coisas dos filmes antigos que estão acontecendo. Então, isso que você está falando é como se a gente estivesse assistindo um filme antigamente, entendeu? Coisas, em 2030, era assim, os filmes. A gente achava que aquelas roupas todas futuristas, mas assim, o futuro está batendo na porta, na verdade, né? Exato, Não, e assim, evoluiu muito, né? As coisas, tipo, celular, que você fazer uma chamada de vídeo. Hoje é, tipo, super corriqueiro, mas quando que você imaginou lá, quando você tinha que discar o telefone, assim, era coisa de filme de ficção científica, era dos Jacksons, né? Era, assim, uma coisa que você jamais ia poder imaginar. O que é uma ficha mesmo? O que é uma ficha? Nossa, eu era da época do orelhão de ligar a cobrar para a mãe. Aí eu fico pensando assim, né? Tipo, às vezes a gente a gente era menos ansioso, né? Também. É que a tecnologia tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, a gente tem que usar com parcimônia, porque tudo na vida tem dois lados, né? Eu sou muito a favor da tecnologia, não só porque eu trabalho com ela, porque eu acho que ela me salva muitas vidas, né? Com questão de... E a gente pode partir para medicina, doenças e tal. Eu sou prova disso, né? Mas tem que ser usada com parcimônia também, porque a saúde mental das pessoas também pode ser prejudicada por conta da tecnologia. Não, está, né? Eu tenho visto agora, eu tenho visto bastante, assim, está muito em discussão o uso do celular por crianças e adolescentes, né? Então, o mundo está olhando agora para essa questão, assim, por conta dessa epidemia de ansiedade, né? Assim, que é realmente a primeira geração essa geração ali que nasceu em 2007, tá agora, enfim, terminando a adolescência, eu acho que é a primeira geração que nasceu com o tablet na mão, né? Que dava um tablet para a criança ficar quieta. Então, eu acho que isso
agora que eles foram meio cobaias, assim, né? Tipo, do que isso vai fazer em termos de saúde mental, de desenvolvimento e tudo mais, né? Mas eu percebo, assim, que hoje existe uma preocupação maior, coisa que não tinha. Eu brinco que a nossa geração, ninguém teve cuidado com a gente teve que absorver tudo que chegou, entendeu? Não, ninguém mesmo, porque quando a gente, não sei você, mas quando eu nasci, nem cinto de segurança era obrigatório. Estamos juntas. Entendeu? A gente andava solta atrás no porta-mala da Belina, entendeu? Tipo isso, assim, né? Nesse nível. A gente vingou. Então, a gente não morreu lá atrás, né? Tá que os carros não eram tão rápidos, assim, como são hoje. E é engraçado a gente tocar nisso, porque, por exemplo, que nem IA, a gente estava comentando agora, existe muita polêmica em torno da IA, mas é algo que veio para ficar. Sim. Não tem muito jeito. Mas quando a gente para pensar, o meu emprego, por exemplo, o meu trabalho não existia quando eu era criança. Então, novos trabalhos também vão ser inventados. E aí a questão é o quanto que a gente está aberto para a gente conseguir aprender tecnologias, aprender coisas novas. Mas tem estudos que falam que as crianças que estão nascendo vão trabalhar com coisas que ainda não existem. Não, provavelmente. Então, por exemplo, quando você fala de um advogado, às vezes você quer só consultar um processo, você quer fazer uma consulta. Será que daqui a um tempo não vai ter um aplicativo que te traga as respostas? Então, tem várias profissões que a gente vê assim que vão passar por mudanças. Vão passar por mudanças. Eu acho que essa é a questão mais democrática, né? Até, por exemplo, a gente da comunicação, assim, né? A gente foi muito impactado por essa questão da internet. Né? Então, por mais que, assim, eu como venho, né, não trabalhei em veículo de comunicação, então eu não peguei assim o auge e o declínio assim dos veículos, né, das mudanças, eu percebo assim na internet uma grande oportunidade, né, uma grande oportunidade. Mas se você ficar olhando só o que era o passado, né, realmente, nossa, tipo, meu Deus, terra arrasada. Mas, por outro lado, então, é muito da questão de como você se coloca, mas eu percebo muito que existe resistência, às vezes, das pessoas. Né? Tipo, às vezes, assim... E eu não sei se isso... E é interessante até a gente que está aqui nessa conversa de quarentona. Você começou a ser quarentona agora, né? Eu já estou quase terminando aí. Imagina. Já estou com, né, quase... Já estou indo para a segunda metade dos 40. Já fui, na verdade, né? Mas eu fico... Eu às vezes, me questiono, eu falo, gente, realmente, às vezes, assim, não é questão de você não querer se relacionar com uma coisa nova, mas, assim, às vezes dá, tipo, um cansaço, assim, que saco. Aprender tudo de novo, né? Então, eu acho que a gente... Eu não sei, assim, se é meu isso, ou se... Às vezes, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito cabeça aberta, sabe? Muito, assim, de tipo, nossa, eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero entender. Só que, hoje em dia, eu percebo, assim, que, sei lá, tipo... Sabe? Não sei se sou eu, é a idade, enfim, é o momento da vida. Mas eu percebo muito que tem isso. Assim, às vezes as pessoas falam, eu não quero lidar com isso, não vou lidar com isso, não quero falar sobre isso, não quero nem saber. Tem gente, por exemplo, que não vai nem ter aplicativo, não faz nem Pix. Não faz nada, né? Mas você vê, é um mundo sem volta, porque não cada vez... Não tem como, a gente não consegue mais viver sem nada disso. Quer ver? Fica um final de semana inteiro sem celular. Você não consegue mais. Eu gostaria. Eu não consigo. Exato. Você quer saber o que está acontecendo, você quer falar com a sua família, porque mesmo que você não fique batendo pedir uma comida, exato. Mas a gente tá dependente disso, né? A gente está muito dependente. E eu vejo tudo isso como oportunidade, assim. A gente tem oportunidade em vários meios, em vários campos, né? E a mulher precisa ocupar esse espaço. Total. Olha só, a gente está quase chegando no final aqui do nosso podcast. Adorei conversar com você. Mas me conta um pouco mais do livro, onde que a gente consegue encontrar ele, como que faz para comprar, que dia legal. Que vai ser o lançamento dele nas outras cidades? Me conta. A gente está lançando aos pouquinhos, né, por cidade, porque tem todo um custo da editora sobre isso, né?
E a gente, como não é, ninguém é famoso aqui, ainda, então, gente, ainda. Então é tudo a gente que patrocina isso, claro. Né? Então a gente não tem uma lista de outras cidades para lançar por enquanto, né? Mas esse livro, eu tenho muita gratidão de falar um pouquinho sobre ele, porque foi um convite que uma ex-diretora minha de uma empresa multinacional americana que eu trabalhei há muitos anos atrás me fez esse convite e eu fiquei muito feliz quando ela me convidou. E foi muito gratificante, porque nele eu coloco um pouco da minha história, coloco um pouco de coisas que eu passei. E não só isso, eu compartilhei também ferramentas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para melhorar a nossa vida. E assim, são ferramentas que a gente pode usar na nossa casa, na nossa vida e em tecnologia também, que é o meu foco. Então, eu começo colocando aí muito sobre resolução de problemas, como que criar planos de ação. Então, eu trago muito esse olhar para esse livro, né? E eu tenho muito carinho por ele. Ele foi lançado em agosto, né, desse ano, né? Onde compra? No site da editora Líder. Em São Paulo tem a livraria da Vila, que está vendendo ele, né, na Fradique Coutinho, onde teve o lançamento, mas você encontra mesmo no site da livraria mesmo, na Livraria Líder você tem lá ele, e aí você consegue pedir ele, chega na sua casa. Que legal. E tem vários outros livros, tá? Porque como é um selo Mulheres, é um selo internacional. Então, é um trabalho voltado para a mulher, então todas as questões que a gente está falando de igualdade de gêneros, de respeito, é um selo que leva isso, e esse livro está disponível em vários países. Se eu não me engano, eu vou até confirmar, mas acho que é 170 países 170. que ele... eu vou confirmar isso. Mas acho que são 170 países que ele está disponível. Que legal, que bacana. Nossa, é realmente um grande compilado aqui, ó. Várias mulheres, várias mesmo. Quantas são? Você sabe? Olha, eu não tenho noção também, mas eu acho que é em torno de umas 30 mulheres, tá? Acho que tem umas 30 aí, 30 e pouquinho. Por aí tem bastante gente aqui. E é muito bacana, porque a grande são mulheres que já têm carreiras, né? São mulheres mais maduras, que têm carreira já consolidada e que conseguem compartilhar. Isso não quer dizer que quem é novo não tenha repertório. Exato. Mas, vamos dizer assim, são pessoas que já comeu um pouquinho mais de feijão com arroz, né? E assim, como é falando de mulheres em tecnologia, é meio que quebrando até esse paradigma mesmo, né? Do que cada uma passou, quais foram as dores e muitas, eu acabei não entrando muito na vida pessoal aí, eu nem comentei dessa questão, né, do Covid e tudo, lá aí no livro, mas muitas entram, né, falando da maternidade, fala de casamento, como que elas conciliaram tudo isso. Então, ele é muito bacana, é muito enriquecedor. Então, isso é uma coisa bem, como que eu posso dizer, latente aqui, né? Porque no Brasil, porque eu não tenho dados, assim, estatísticos, mas, assim, muitas mulheres são desligadas depois que elas voltam da licença maternidade. Muitas. Sim. Eu vi muitas colegas de trabalho sendo desligadas. Voltou, ficou lá 6 meses da estabilidade e aí tchau. Isso, infelizmente, isso é muito comum. E isso acontece em tecnologia também. Tá? Em tecnologia, isso acontece com muita facilidade. E existe muito preconceito também, tá? Porque ele acha que porque você é mulher... meu capítulo. Então, filma aqui pra gente. Assim? Meu capítulo. Aqui tá a capa do livro, ó. Aqui é o capítulo da Ana. Que legal. Que linda. Obrigada. E tem muito essa questão, sabe? Porque mulher, você não vai saber lidar com... Não vai ter raciocínio lógico, falta coisas. Então, isso é bem comum, assim, infelizmente, sabe? E assim, outra coisa, né? Como se o filho fosse só da mulher. Exato. Existe o trabalho que não é visto, né? O invisível. O o trabalho invisível, que realmente é complexo. Mas então tá, Ana, muito obrigada. Adorei conversar com você. Obrigada. Volte sempre aqui. Eu que agradeço o convite, a disponibilidade. Imagina. Adorei tudo lindo aqui. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada. Eu ouvi seu projeto antes de chegar aqui, assistir episódios. Que bom. Amei, assim, peguei muitas dicas valiosas. É um trabalho incrível. Parabéns por se reinventar e por levantar mulheres também. Eu apoio a todas as mulheres que ajudam umas às outras, porque a gente precisa disso. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. A gente faz com muito
mais coração do que como é que é, racional. Assim. A gente aqui é movida pela paixão. Não precisa pensar muito. Não, e você vê amor em cada cantinho aqui, cuidado em tudo. A comunicação é isso, né? Bom ou não, né? Que a gente não faz conta. Isso é muito de matemática. Mas é isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. As redes sociais da Ana vão estar aqui na descrição desse podcast. Se você quiser falar o teu Instagram aqui, deixar o Instagram também. Claro. É Ana C. Souza. Mas eu vou tá aqui na descrição do episódio também. Sigam a Ana lá para acompanhar o trabalho dela. E é isso aí, gente. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo.